Seja muito bem-vindo à nossa aula 4 da série Tráfego do Zero à Escala, uma série feita para você que é empreendedor e está em busca de gerar mais resultados para os seus negócios através das suas campanhas, ou talvez você seja um gestor de tráfego iniciante, ou talvez não tão iniciante assim, que esteja buscando um conhecimento do básico ao avançado para gerar mais resultados para os seus clientes. E a série Tráfego do Zero à Escala tem o objetivo de ensinar você como planejar, criar, analisar e otimizar as suas campanhas. E na aula de hoje você vai aprender como otimizar os seus conjuntos de anúncios através da análise de plataformas, posicionamentos e dispositivos. E do que eu estou falando? Eu estou falando que quando você cria uma campanha e cria os seus conjuntos de anúncios, dentro de cada conjunto, você consegue especificar aonde você quer que o seu anúncio apareça dentro das plataformas do Facebook e quais são os dispositivos que você quer que o seu usuário utilize para acessar o seu anúncio. Por exemplo, eu posso criar um conjunto de anúncios onde eu quero que somente pessoas que estejam utilizando celulares, independentemente de qual celular que é, e somente pessoas que estão dentro do Facebook e do Instagram. E dentro dessas duas plataformas, que é o Facebook e o Instagram, eu consigo selecionar alguns posicionamentos, como por exemplo o feed de cada uma dessas plataformas, né? O feed do Instagram, o feed do Facebook, os stories e outros posicionamentos que você vai ver no decorrer dessa aula, certo? Então, quando eu seleciono esses posicionamentos, eu quero entender quais estão me trazendo melhores resultados para fazer uma otimização. E como que eu faço isso? Vamos direto para a prática. No meu gerenciador de anúncios, eu filtrei aqui uma campanha. Então, se eu não tivesse filtrado, tá, ia aparecer várias campanhas aqui. Então, pode ver, ó, tô aqui na aba campanhas. Vou selecionar essa campanha e venho em conjuntos de anúncios. Isso quer dizer que dentro da minha campanha eu tenho 3 conjuntos de anúncios e é aonde eu vou fazer uma análise e otimização de cada um deles, tá? Então, antes de mais nada, é importante que você faça um bom ordenamento de colunas. E o que eu estou dizendo? Eu estou falando dessas colunas de resultados. Por quê? Isso vai facilitar a sua visualização e a sua análise, tá? E como que eu defino as minhas colunas? Eu defino uma coluna como métrica principal, que no caso é o resultado, que aqui especificamente são leads. Então essa é a minha primeira coluna. E eu defino uma coluna secundária, que é o custo por resultado e o valor gasto, tá? Mas principalmente é resultado e custo por resultado. E como que agora eu faço para analisar quais foram as plataformas, posicionamentos e dispositivos que me trouxeram melhores resultados? Eu venho aqui, ó, em detalhamento, venho em posicionamento de dispositivo, seleciono ele e olha que interessante. O Facebook me dá aqui alguns dados sobre as plataformas, os posicionamentos, o tipo de acesso, que é essa terceira coluna aqui, e o dispositivo, cara. Isso aqui vai me ajudar a otimizar esse meu conjunto 02 no caso, mas eu tenho também aqui, olha, o conjunto 01 e o conjunto 00, que aliás está desligado. Então, para você entender, eu tenho aqui, olha, a primeira coluna que são os dispositivos, que são as plataformas, desculpa. Então eu tenho Facebook, Instagram e Messenger. Gustavo, por que eu tenho esses 3? Porque nesse conjunto de anúncios foram os 3 que eu selecionei lá, beleza? Por exemplo, quando você vai entender lá que quando você deixa o posicionamento automático, vai aparecer vários aqui para você, todos os posicionamentos e plataformas, tá? Então, a primeira coluna é a plataforma, a segunda coluna é o posicionamento dentro dessa plataforma. Então, aqui, ó, por exemplo, essa linha foi a plataforma do Facebook, feed de notícias. Então, a segunda coluna é o posicionamento. Então, eu tenho aqui feed de notícias, marketplace, o feed do Instagram e a caixa de entrada do Messenger. Essa terceira coluna, ela é o tipo de acesso, tá? Então, eu tenho acesso pelo desktop. Então, pessoas que acessaram pelo desktop, foi lá no navegador, www.facebook.com.
e acessou o Facebook, eu tenho os aplicativos, né? Pessoas que acessaram pelo aplicativo do celular, e o web móvel, que a pessoa utilizou um navegador do celular para acessar o Facebook e etc. Beleza? E a minha quarta coluna são os dispositivos de forma um pouco mais detalhada, que no caso aqui eu tenho desktop, smartphone Android, tenho os iPads, o iPhone, os outros é quando o Facebook ele não consegue analisar, certo? Então, já selecionei aqui o posicionamento e dispositivo, estou com as minhas colunas aqui de forma bem ordenadas. O que eu vou fazer agora? Como que eu faço essa análise? Eu nunca vou da esquerda para a direita, eu sempre venho de trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda. Por quê? Porque eu vou olhar sempre a minha coluna resultados para analisar a minha linha mais importante. Como assim, Gustavo? O que acontece? Quando você, por exemplo, você vai ver aqui, ó, que eu tenho algumas linhas que eu não tenho resultado. Então, essa linha e essa linha não me trouxeram resultados. Logo, eu não preciso me preocupar em ficar analisando elas, certo? Então, eu venho sempre da direita para a esquerda, partindo de resultados e começo a fazer a minha análise. E como que é essa análise? Primeira linha, teve resultado? Teve aqui, ó, 44 resultados. Eu sei que foi de pessoas que estavam utilizando o desktop, veio do feed de notícias do Facebook. Interessante. O que eu faço com isso? Eu vou anotando esses dados, tá? Então, por exemplo, eu poderia colocar assim: Facebook, feed de notícias, desktop, 44. Venho para a segunda linha. Custo por resultado, R$1. Tá? Venho para a segunda linha, me trouxe 850 resultados essa segunda linha, ou seja, 850 leads do meu total de leads. Aliás, essa linha, ela foi responsável, né? Esses posicionamentos, plataformas e dispositivos foi responsável por mais de 50% do meu total. Então esse aqui é o meu total, ó, 1.635 leads. Que rodou, acho que por cerca de essa campanha rodou cerca de uns 5 dias mais ou menos, tá? Então, olha que interessante, 850 leads de pessoas que estavam utilizando o smartphone Android que vieram do Facebook no feed de notícias. Interessante. Então, o smartphone até então, né, os celulares aqui estão ganhando, né, tem mais resultados que o desktop. Aliás, os desktops são computadores e notebooks, ok? Terceira linha, teve resultado? Teve um resultado de pessoas que estavam utilizando o tablet no feed de notícias do Facebook. Quarta linha, não teve resultado, não vou analisar. Quinta linha, teve resultado, 80 leads gerados de pessoas através do iPhone no feed de notícias do Facebook. Interessante isso. A minha sétima linha, tá? Por que sétima? Porque aqui eu pulei essa porque não teve resultado. 32 leads de pessoas que estavam utilizando o smartphone Android no feed de notícias do Facebook. Gustavo, peraí. As pessoas aqui também não estavam utilizando o smartphone Android? Tá, mas você pode ver, ó, que o tipo de acesso é diferente. Então o Facebook ele vai detalhar isso para mim. Aqui foram pessoas que foram direto pelo aplicativo. Então tem o aplicativo do Facebook no celular e acessou. Aqui foram de pessoas que estavam utilizando o Facebook na web móvel. Ou seja, ela acessou, por exemplo, o navegador do Google pelo celular e acessou o Facebook e viu o meu anúncio no feed de notícias e cadastrou. Então veio 32 cadastros daqui. E assim eu vou analisando todos. Tenho aqui um do iPhone no feed de notícias. Tenho aqui também, ó, outros, mas eu não consigo identificar. Tenho aqui, ó, 10 leads vindo do smartphone, porém no feed do Instagram, não é mais Facebook. E também tenho outro aqui vindo do smartphone, quer dizer, tá? Eu acho que eu falei do iPhone, né? Então eu tenho 10 leads aqui do smartphone no feed de notícias do Instagram, no feed do Instagram, tá? Não é notícias não. E tenho também aqui um lead do iPhone no feed do Instagram. Messenger não tive resultado, você pode ver que Marketplace aqui também não tive resultado. O Marketplace é aquela loja do Facebook, tá? Onde o pessoal utiliza para fazer
lá a venda de produtos deles, de itens usados, não usados, promove aluguéis de casas, etc. Então, eu não tive resultado nessas plataformas. E o que eu tenho aqui? O Facebook me disse que o feed do Facebook de pessoas que estão utilizando celulares foi responsável por cerca de mais de 95% dos resultados. O que eu faço com esses dados agora? Eu vou otimizar o meu conjunto de anúncios com base nesses dados. Então, seleciono aqui o conjunto de anúncios 02, porque eu analisei ele por enquanto, depois eu vou analisar o 01, tá? Venho em editar, venho até a minha aba posicionamentos e eu tenho aqui, olha, posicionamento automático, como eu disse, é o posicionamento que o Facebook recomenda, porque ele diz que consegue maximizar seu orçamento e ajudar a mostrar seu anúncio para mais pessoas. No entanto, quando você já fez alguns experimentos e vai tendo um pouco de histórico na sua conta, você vai entendendo quais são os melhores posicionamentos para se trabalhar, e aí você trabalha com os posicionamentos editados, que foi o meu caso aqui. E cara, perceba uma coisa, nessa configuração atual que está aqui, eu tenho aqui, olha, menos de 10 alcances, o Facebook está me dizendo, tá? E agora eu vou fazer uma otimização. Tudo bem, leva em consideração também que a campanha está desativada, tá? Mas imagine que isso aqui fosse um resultado de campanha ativa. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar os dados da minha análise e vou otimizar isso em conjunto. Primeira coisa, eu sei que o desktop, ele é muito pequeno perto do celular. Então eu venho aqui em dispositivos e vou editar e vou clicar em desktop. Por quê? Porque eu vou tirar ele. Então quando eu clico nele, eu tiro ele, ó. Beleza, tirei ele. Antes de fazer isso, aqui nesse conjunto de anúncios, nas minhas plataformas, estava selecionado apenas Facebook, Instagram e Messenger. Por que agora está os 4? Porque eu fiz uma mudança no dispositivo, então ele meio que zero negócio e seleciona todos. No entanto, eu percebi naquela minha análise que o Facebook é a minha plataforma que me traz maiores resultados. Então eu vou tirar o Audience Network, vou tirar o Messenger e também vou tirar o Instagram, porque ele só me trouxe 10 leads, certo? Agora, eu também sei que dentro do Facebook, apenas o feed de notícias me trouxe cerca de 95% dos resultados. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar tudo que não seja feed de notícias. Facebook Marketplace, tchau. Feeds de vídeos, tchau. O Stories, tchau. InStream, tchau. Opa. Pesquisar e no artigo. E olha aqui que bacana. Já mudou. Estava menos 10. Agora eu tenho um alcance mínimo de 30k dentro da estimativa, tá? É uma estimativa de resultado diário, mas não é verdadeiro isso aqui, porque tem vários N fatores que podem influenciar nisso aqui. E as minhas conversões, na estimativa do Facebook, ela é o mínimo de 111. Então, por exemplo, imagine que isso aqui fosse realmente 100% verdade, eu iria gerar 111 leads por dia dentro dessa minha otimização. Porém, a minha campanha gerou um pouco mais que isso, tá? Então ela vai gerar mais que isso, eu tenho certeza. Então é isso. Peguei os dados da minha análise e otimizei aqui o meu conjunto 02. Feito isso, eu venho aqui em publicar. Não vou publicar porque essa é uma campanha que já se passou, já rodei ela, já pausamos e enfim, só estou utilizando essa conta como exemplo para você nessa aula, que foi a nossa aula de número 4. Eu fiz aqui uma otimização do 02. Feito isso, eu vou vir aqui, vou analisar o 01, faço o mesmo tipo de otimização e vou analisar o 00 se ele tivesse ativado aqui também, beleza? Então, essa foi a nossa aula de número 4. Ela foi um pouquinho mais curta que as aulas normais, que geralmente duram de 30 minutos a 40 minutos, né? E se você gostou, deixa o seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque eu vou vir com aulas cada vez mais bacanas, mais práticas, para você gerar escala nos seus resultados, independentemente se você é um empreendedor ou se você é um gestor de tráfego. Belezinha? Até a próxima aula.